o Savioli falou uma coisa que agora caiu minha ficha aqui, você tá falando aí, eu vou te fazer essa pergunta. A questão do dólar, né? Aí você estava falando da nossa percepção do risco aqui e tal. Você acha que o Banco Central errou em baixar a Selic em 2%? Tanto assim, porque de certa forma a gente acabou, o investidor estrangeiro sumiu, ficou atrativo, sumiu. Sim, sim. Isso disparou o nosso dólar. Tá, tudo bem, uma medida feita para controlar a inflação. De certa forma, não controlou tanto. Poderia ter sido pior? Talvez, não sei. Aí é o especialista me respondendo. Sim, sim. Mas qual que é a tua visão? Você acha que a gente baixou demais? Poderia ter ficado talvez no meio do caminho, tentado frear esse dólar, não perdido tanto o investidor estrangeiro? Bom, essa é uma pergunta de alguns bilhões de reais, né? Ah, tudo bem. Depois, quando a gente estiver com valuation mais alto, eu te pago. Vamos lá. Mas as tesourarias operam ali todos os dias, bilhões de reais vão para um lado, para o outro. Mas é muito difícil, porque o ano de 2020 foi muito atípico, né? Então você fala assim, pô, mas errou. Depois que passou, parece ser relativamente fácil. É difícil, por exemplo, a gente tentou comparar com 2008, com a grande crise financeira mundial. Mas não é muito comparável. Então, quando a gente estava ali no momento da crise, pelo menos no lado do Banco Central, eu não sei se necessariamente errou. Talvez tenha errado pelo tamanho, mas isso também não é uma decisão tão simples de fazer. Pô, será que 2%, não 3%, não 4%, enfim. E também o tempo, será que demorou realmente para reagir, para voltar a aumentar a Selic? Mas eu acho que não errou na decisão de reduzir os juros naquele momento, para estimular, pelo menos reduzir o custo ali das famílias, o custo das empresas, né? o custo financeiro de todas, esse impacto nos juros na economia. Mas depois que passa, eu vi realmente dezenas de críticas e parece realmente fácil. Mas eu acho que não. Talvez o que tenha realmente a crítica é realmente demorado para realmente voltar a controlar a inflação, né? E lógico que a gente tem efeitos que a gente consegue pela política monetária, outros, infelizmente, como é o caso da crise hídrica, que a gente não tem tanto efeito assim com uma política monetária de curto prazo, né? Infelizmente, até que o Boletim Focus está falando, é que a gente vai ter que subir a Selic talvez para 7,75%, 7,5%, 7,75%, e manter ao longo de 2022. Essa é a nova leitura, a informação nova nessa semana. Aí eu acho que a gente pode ter uma preocupação, porque começa a impactar realmente o custo das empresas, o custo de financiamento, o custo das famílias. A gente vai ter que, por mais tempo, manter essa Selic alta para um patamar novo brasileiro. Não é um patamar muito alto, mas lembrando que, por exemplo, o Chile aqui do nosso lado, que tem algumas características parecidas com o Brasil, acabou de aumentar os juros deles para 1,5%. Né? Então, é um patamar completamente diferente. Então, quando a gente fala o seguinte, imagina um brasileiro disputando um investimento aqui no Brasil, né? Com um chileno vindo de fora, a gente já tem que ter esses 6% de custo de capital, ser mais efetivo, ser mais produtivo. Então, ele já entra com custo de capital mais baixo. Né? Não estou falando aqui de câmbio, nada disso, mas eles têm um custo de capital mais baixo que o nosso. Então, a gente volta a ter que correr atrás da nossa produtividade. Então, talvez esses juros, infelizmente, tenham que ficar por um período maior. Acho que essa aqui é sem a crítica. Agora, a gente vai ter que, com a dose desse remédio, permanecer, né, com a medicação por mais tempo. Né? Mas a gente está vendo subindo ali de pouquinho em pouquinho, mas o dólar não está mexendo. Não está cedendo. Né? Que era um dos pontos, assim, para trazer dólares para cá, reduzir um pouco o IGPM. E o IGPM continua muito alto esse ano, né? Perto de 20%. Com certeza.